Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco do rubro-negro baiano. É um assunto que foi bastante comentado, né? Desde o jogo de domingo, onde o Vitória venceu o seu jogo. E na hora da entrevista coletiva, né, o Léo Condé foi e comentou sobre o Luan, né? O Luan, que a torcida estava pedindo muito para que ele jogasse um pouco mais, que o Léo Condé desse um pouco mais de oportunidade para ele, porque afinal de contas, tudo que foi criado, né, com relação ao marketing do Vitória, ao grande jogador que o Luan já foi, né, o torcedor já cria uma expectativa de que o Luan vai chegar e vai ajudar muito o Sport Clube Vitória nesse processo de reconstrução rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o que viu, né, o que a gente viu desde que o Luan já está aqui em Salvador há mais de um mês, fazendo trabalho físico específico, e já são 35 minutos, né, num processo que a gente já imaginava que fosse gradativo. E aí algumas coisas, né, tem que ser ponderadas, né? A gente sabe que o Luan, desde 2017, né, quando ele foi considerado um craque da América, virou um ídolo muito grande na equipe do Grêmio, que é um baita clube da América do Sul e do mundo, e que de lá para cá não conseguiu repetir as mesmas atuações, né? Foram algumas tentativas. O Luan foi vendido por uma bolada, por 50% do passe, né? Quando saiu do Grêmio foi ao Corinthians. O torcedor do Corinthians criou também uma expectativa enorme com relação ao Luan. E um fato que me chama atenção é aquela coisa: se o Luan tivesse tido apenas um treinador, né, na equipe do Corinthians, nesse período que ele ficou lá, a gente poderia até questionar, o treinador não vai com a cara dele, né, não gosta mais. Foram 3 ou 4 treinadores que passaram no Corinthians no período que o Luan esteve lá, e o Luan não conseguiu em nenhum momento ser aquele, nem chegar perto daquele jogador que o torcedor do Grêmio particularmente se acostumou a ver. Esse mesmo processo, no intervalo de tempo, ele teve emprestado ao Santos, também não conseguiu produzir, e depois teve aquela situação, né, que da torcida invadir um motel, acabar agredindo o Luan, enfim. Eu acho que chegou um patamar ali, um momento em que o Luan não conseguia nem que ele quisesse mais ter ambiente para continuar num Corinthians que fez um investimento pesado e que o torcedor cobra muito isso, né? Um dinheiro que foi gasto e que não teve o retorno esperado. Uma das últimas tentativas de salvar a carreira do Luan era a volta, né, para o Grêmio, onde ele reencontraria o Renato Gaúcho, que tem um histórico de retomar a carreira de vários atletas, né? Se a gente for nomear aqui, vai montar uns 2, 3 times. O Renato tem isso, né? Ele é muito gestor de pessoas, além de gestor de atletas. E mais uma vez o Luan não conseguiu produzir, né? Foram, acho que 5 participações, também com nenhum gol e nenhuma assistência. E aí ele alegou que o time já estava montadinho, que o esquema tático já estava pronto, mas eu particularmente, nas vezes que vi o Luan tentando ou entrando em alguns jogos, eu senti que faltava força, né? Que mesmo ele estando bem fisicamente, né? Porque eu conheço o preparador físico lá do Grêmio, o Heverson Pimentel, que é um excelente preparador. Conversei com o Heverson, ele falou que o Luan fazia o protocolo exatamente como tinha que ser feito, de condicionamento, de trabalho no dia a dia, de comportamento pós-jogo, né? Se comprometendo não só com o Renato, mas com toda a comissão técnica, de se cuidar. Mesmo assim, o Luan lá no Grêmio não conseguiu produzir e acabou sendo emprestado ao Vitória. Eu na época fui a favor, né, entre aspas, mas aprovei a contratação se fosse da maneira como foi divulgado, né, num contrato de produtividade. Ele produzindo, ele jogando, ele vai receber. Ele não produzindo, ele não jogando, ele não recebe. E acho e creio que o Vitória também deve ter colocado uma cláusula no contrato do Luan. No caso de mau comportamento extra-campo, ele seria automaticamente desligado no clube. E aí surgiu-se a informação ontem, né, foi divulgado em alguns sites aqui da capital baiana, de que o Luan estaria assinando já termos de multa, né, e suspensão no condomínio onde ele reside, no Resort Busca Vida, lá em Camaçari.
Busquei informações, algumas informações são desencontradas, alguns dizem que pode ser, outros dizem que pode ser uns parentes que estiveram aqui e que nesse dia específico o Luan não estaria. Uma outra coisa que é colocada em questão é o preconceito dos moradores, que são de um poder aquisitivo muito elevado e que não estão acostumados a ver um jogador de futebol, onde o preconceito ainda existe, às vezes pelo comportamento, pela cultura, pela educação, que incomoda muito os ricos no condomínio. Então a gente realmente não tem provas, não tem como dar opinião contundente, porque realmente não se tem provas. Como eu falei, busquei algumas informações, algumas delas são desencontradas, e eu particularmente prefiro me omitir no que diz respeito a esse caso específico, né? Não dá para dizer aquilo que não tem como provar. Então a gente só torce, espera e reza para que o Luan tenha realmente essa consciência de que pode ser a última tentativa dele como atleta, e eu acredito que será, principalmente num clube com a estrutura, com a torcida, com a história que tem o Sport Clube Vitória, que ele tenha essa consciência, que ele coloque isso em prática e que ele saiba que hoje no futebol, e principalmente pelo tempo que ele está sem jogar, que ele precisa não só cuidar dentro do campo, mas também fora dele. O trabalho fora do campo, para o Luan especificamente, ele é fundamental. E é por isso que eu torço de coração para que ele se recupere como atleta primeiramente, como homem, né, que a gente sabe que não deve estar sendo fácil para ele carregar esse peso desde 2017, e que ele, se Deus quiser, dê alegria e muitas alegrias para o torcedor do Vitória. Criou tanta expectativa pelo fato dele ser um camisa 10 nato e que a gente tem tanta saudade nos gramados do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa seu like, comenta com os amigos, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para a gente fazer um canal do Black cada vez mais firme e contundente. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller.